Bom dia, eu sou a professora Aline, a professora de História, e nós vamos estar concluindo a nossa atividade da primeira unidade ainda, que ainda não foi encerrada, que faltou a gente concluir lá sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. No caso, os diferentes nomes dados ao Brasil. A gente vai encerrar essa unidade falando um pouquinho quais foram os nomes que o Brasil recebeu antes de ser chamado Brasil, tá bom? Vamos lá começar nossa aula nessa manhã? Vamos lá. A história do nome do Brasil está relacionada à vinda dos portugueses à nossa terra, quando a nossa terra ainda era habitada por indígenas. Quem habitava na nossa terra eram os índios. Os portugueses chegaram aqui em nome do rei de Portugal, eles vieram para cá. Então, eles já começaram a pensar em que nomes eles iriam dar para a terra, aonde eles chegaram. Então, a gente vai lembrar os nomes que o Brasil recebeu antes de passar a ser chamado assim, de Brasil. O primeiro nome que eles pensaram foram Ilha de Vera Cruz. Olha que interessante. Eles pensaram nesse nome porque os portugueses eles tomaram a posse da terra, como a tia já falou, em nome de Portugal. Desde o início, houve uma preocupação muito grande com o nome. Quando eles chegaram aqui no Brasil, então eles colocaram os pezinhos deles, então eles pensaram, caramba, a gente tem que dar um nome. Então toda a terra, às vezes que eles iam, eles pensavam que era ilha. Olha que interessante. Eles pensavam que aqui, o Brasil, essa terra, fosse uma ilha. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. Vamos dar um nome de Ilha Vera Cruz. Então, Ilha Vera Cruz foi o primeiro nome que os portugueses, ao chegarem na terra, deram a esse nome. Ilha de Vera Cruz. Porque eles pensavam que toda a terra era uma ilha. Eles pensavam que a terra, o Brasil, fosse uma ilha. Então, o primeiro nome é Ilha de Vera Cruz. O segundo nome é Terra de Santa Cruz. Tá legal? Porque logo nos primeiros dias que eles chegaram aqui na terra, né? Eles quiseram fazer uma cerimônia católica para celebrar uma grande festa, entendeu? Então, eles celebraram essa festa, marcaram o acontecimento celebrando a primeira missa no novo território. Eles celebraram uma primeira missa. Para isso, eles ergueram uma grande cruz. Para celebrar essa missa, eles fizeram uma grande cruz. Aí, eles levantaram essa cruz. Então, pela grande fé deles, cristã, a terra, eles pensaram num outro nome. Então, eles resolveram colocar a Terra de Santa Cruz. Olha que interessante. O primeiro nome, Ilha de Vera Cruz. O segundo nome, Terra de Santa Cruz. Olha que interessante, né? Então, só depois que eles mudaram para o nosso nome, Brasil. Na época que os portugueses chegaram à terra do Brasil, boa parte do litoral era coberto por florestas. Então, eles observaram que boa parte era coberta por floresta. Entre tantas árvores, havia uma que o povo indígena chamaram de Ibirapitanga. Vamos repetir comigo? Ibirapitanga. Olha que interessante. Ibirá significa pau. Ipitã significa vermelho. No entanto, entre os portugueses, ela ficou conhecida com outro nome, um nome chamado de pau-brasil. Esse nome significa que a cor dessa madeira lembrava o vermelho. E quando eles lembravam do vermelho, eles pensavam no fogo, na brasa quente. Por essa razão, o nosso território passou a ser denominado como Brasil. Olha que interessante. Agora vamos para a nossa atividade. Vamos lá pegar o nosso livrinho e colocar na nossa atividade. Olha aqui o nosso livrinho. Vamos colocar lá na página 149 e 150, tá bom? A primeira questão diz assim:
Assinale com um X quais eram os objetivos dos portugueses quando iniciaram as grandes navegações. Qual era o objetivo deles? Aí você vai marcar um xizinho nas certas e deixar em branco as erradas. Aí o primeiro aqui, conquistar novas terras. Será que o objetivo dos portugueses era conquistar novas terras? Se você acha que sim, você marque um xizinho lá. Se você acha que não, você deixa em branco. A outra, conhecer novos caminhos para o comércio. Será que a intenção deles, quando eles colocaram os pezinhos deles aqui no Brasil, eles queriam conhecer novos caminhos para novos comércios? Será? Se for, vocês marquem um xizinho. Se não for, você deixa em branco. A outra, explorar riquezas. Será que eles queriam explorar riquezas daqui do território brasileiro? Se for, marque um X, se não, deixe em branco. A próxima, conquistar os territórios espanhóis e ingleses. Será? Marque um xizinho se você achar que está certo e não marque nada se você achar que não está certo. Segunda questão. Resiste com desenhos do que os portugueses encontraram quando chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil. Você vai ilustrar um desenho aqui nesse quadradinho aqui, ó. Você vai ilustrar um desenho. Os portugueses, quando eles encontraram, quando chegaram ao território que hoje chamamos Brasil. Você vai colocar lá, você vai registrar como eles chegaram aqui no território chamado Brasil, entendeu? Você vai desenhar lá o barquinho, você vai desenhar lá os portugueses. E a terceira questão. Se você pudesse escolher, que nome daria ao nosso país? Que nome você daria se você pudesse escolher? Que nome você daria para o Brasil? Você daria Brasil? Você daria outro nome? Que nome está se passando pela sua cabeça? Tá legal? Aí você vira a página do livro lá na página 150 e tem lá uma pequena imagem com umas pequenas perguntas, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Desde já eu agradeço pela atenção e vamos juntos para essa caminhada, tá? Beijo. Tia tá com muita saudade de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.